Man, what an honor to be here tonight. Uau, que honra poder estar aqui essa noite. And to hear your pastor say such nice words about me. E ouvir o pastor de vocês falarem coisas tão lindas a respeito de mim. I'm thinking to myself, is he talking about me? Eu estou pensando comigo mesmo, será que ele está falando de mim? It's great being here in Brazil. É muito bom estar aqui no Brasil. It's not my first time. Não é minha primeira vez. Someone asked me how many times I've been here. I think about 15 times. Alguém perguntou quantas vezes eu tive aqui no Brasil. Eu falo que é mais ou menos umas 15 vezes. And I have not come for probably 4 years. E eu não vim aqui faz uns 4 anos mais ou menos. Because of some situations that took place in our family. Por causa de algumas situações que aconteceram na nossa família. And because of the pandemic. E por causa da pandemia. COVID hasn't been real fun, has it? Covid não tem sido muito legal, tem? But we've all suffered. Mas todos nós sofremos. We've all lost friends. Todos nós perdemos amigos. Some people have lost family members. Algumas pessoas perderam membros de sua família. But it's in the midst of all the pain. Mas no meio de toda a dor. And all the disagreements that have taken place around the world about this. E de todos os desencontros de intenções que aconteceram ao redor de todo mundo sobre isso. It's time for the church to get up and start moving É forward. tempo da igreja de se levantar e começar a se mover à frente. Can I hear an amen on that? Posso ouvir um amém nisso? Now, I want you to just before we get started, I want you to say to someone, Jesus is in the house tonight. E antes de nós começarmos, eu quero que você fale para alguém aí, Jesus está na casa hoje à noite. And I know that I probably got advertised as a guy that can hear the voice of God. E eu sei que provavelmente falaram que eu sou o cara que ouve a voz do Senhor. And I do hear the voice of God. E realmente eu ouço a voz de Deus. Many times. Várias vezes. But I want to make sure that we understand we're going to be more involved tonight with where the voice comes from. Mas eu quero que nós tenhamos certeza de que nós iremos nos focar nessa noite de onde a voz vem. The Bible says in Revelation 19:10. A Bíblia fala em Apocalipse 19:10 que o testemunho de Cristo is the spirit of prophecy. é o espírito da profecia. In other words, it's Jesus speaking to his church. Em outras palavras, é Jesus falando à sua igreja. The Holy Spirit takes what Jesus wants to say. O Espírito Santo pega o que Jesus quer falar. And he shares it with the church. E ele compartilha com a igreja. He glorifies Jesus. Ele glorifica Jesus. This is about Jesus. Isso é sobre Jesus essa noite. I want to talk for a few moments about a lifestyle of worship. Eu quero tomar um tempo para a gente falar a respeito de um estilo de vida de adoração. Because that scripture in Revelation 19:10. Porque a palavra em Apocalipse 19:10 começa com um anjo falando a João: worship God. Adore a Deus, pois o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então eu quero conversar com vocês a respeito de desenvolver um estilo de vida de adoração. Sabe, em meio àqueles que têm mais ou menos a idade de 40 no nosso país, todos estão falando a respeito do seu estilo de vida. Na verdade, os americanos eles são muito presos a toda essa coisa. No nosso documento mais famoso, que é a Declaração da Independência, tem uma frase de 3 palavras. 4 palavras. The pursuit of happiness. A perseguição da alegria. That everybody has the right for the pursuit of happiness. Que todos têm o direito de perseguir a alegria, de buscar a alegria. Então na nossa cultura isso se tornou um ídolo. Todos estão perseguindo, buscando a alegria. Jesus said, pursue dying. Sabe, Jesus ele falou, persiga, busca a morte. E você encontrará a felicidade. Mas na nossa cultura nós estamos perseguindo, buscando a felicidade o tempo todo. Eu quero dizer que eu quero entrar numa vida meio vegetariana desse estilo de vida. Eu não acho que eu vou encontrar tantos vegetarianos aqui no Brasil. Não com tantas churrascarias. Você talvez diga, eu sou um vegetariano. A vaca come a grama e eu como a vaca.
É um estilo de vida fora da curva. Your pastor, he loves to bicycle. O pastor de vocês, ele ama bicicleta. And, it's a lot part of his lifestyle. É o estilo de vida dele. Or there's a travel lifestyle. Então tem um estilo de vida de viagens. And we haven't traveled a whole lot in the last 2 years. Nós não temos viajado muito tempo nos últimos 2 anos. Or I want to work hard and achieve all my goals. Eu quero trabalhar forte, eu quero trabalhar duro para conquistar todos os meus objetivos. Now, as New Testament followers of God, sabe, os seguidores de Cristo do Novo Testamento, we're called to worship something else. Eles eram chamados por adorar a algo eles eram chamados a adorar outra coisa. E eu quero começar com o que Deus chama-nos a fazer, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Nós temos essa passagem bíblica que é João 4 do 21 ao 24, se a gente puder pôr na tela. Essa conversa em particular realmente revela aquilo que Jesus está procurando. Eu quero falar com vocês como um parceiro, um amigo de vocês essa noite. Deus quer algo de mim. E Ele quer algo de você. E na verdade Ele está buscando ao redor de todo mundo isso. E nós iremos ver isso nessa discussão em particular. E Jesus, ele estava indo a um lugar. Eu esqueci onde ele estava indo, mas eu não sou um professor de. Mas ele parou na vila dos samaritanos. Os samaritanos, eles eram basicamente uma união de raças. Eles tinham um histórico judeu e eles tinham um histórico de gentis. A gente não vai falar como isso que aconteceu. Mas eles realmente adoravam o Deus verdadeiro. Mas eles somente acreditavam na revelação dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os outros 34 livros eles não aceitavam. E eles acreditavam que Deus habitava em um monte chamado Monte Gerizim. O Monte o Monte Carmel. Sim. Eles não acreditavam que a adoração pertencia a Jerusalém. Que havia a adoração pura naquela cidade. É esse o lugar onde Josué e os filhos de Israel adoravam. Esse é o lugar onde Abraão e Jacó adoravam. Então eles tinham somente uma parte da revelação de Deus. E havia um grande ódio entre os samaritanos e os judeus. Eles não se gostavam. E aqui está Jesus, ele parou no poço. Ninguém estava por perto. E ele realmente cruzou barreiras culturais. Primeiro, homens não falavam com mulheres em público. E ele está falando com uma mulher. Não somente está falando com uma mulher, mas samaritanos e judeus não conversavam. E ele estava falando com uma mulher samaritana. E ele falou, eu estou com sede, me dê de beber. E ela começa a querer afastar ele. Como que você, um judeu, está falando comigo, uma samaritana e uma mulher? Vamos lá, quem aqui sabe que Deus ama pessoas que eu e você não amamos? Eu creio que ele foi a esse lugar porque ele tinha uma agenda com aquela mulher. E ele faz então, ele fala a frase famosa. Você precisa tirar a água desse poço. Se você tirar a água desse poço, você terá sede novamente. Mas eu tenho uma água especial para você. Você bebe da minha água, você nunca mais terá sede.
Na verdade, a minha água vai criar um poço dentro de você. Na realidade, vai criar uma fonte dentro de você. Você sempre estará satisfeito. E nós realmente acreditamos aqui que somente Jesus pode satisfazer, amém? Eu estou te falando, se você acha que dinheiro vai te satisfazer, não vai. Você acha que ser famoso vai te satisfazer, não vai. Ó, Jesus é o único que pode satisfazer. E de repente ele fala, por que você não vai para casa e chama seu marido? E eu acho legal como a forma como Jesus lida com essa mulher. Ele não muda a sua personalidade. Ele não se veste de santo. Ele não finge de santo. Ele simplesmente é natural, age como uma pessoa andando na cultura das pessoas. E ela fala, eu não tenho um marido. Jesus sabia disso. Ele só queria que ela falasse isso. E ele falou, bom, você falou da maneira certa. Na verdade, você tem 5 maridos. E o homem que você está morando agora nem é teu marido. E isso devia te mostrar uma coisa. Jesus está falando que somente viver com uma pessoa não significa que você está casado com ela. Você está vivendo com esse homem, mas ele não é teu marido. E ela fala, uau, você é um profeta? E o que é interessante é que Jesus ele não ficou todo religioso. O piano não começou a tocar. Você teve 5 maridos. E o homem que você está vivendo agora não é seu marido. É somente uma conversa. Você não precisa fingir ser religioso para ser poderoso. Isso é somente o Espírito Santo trabalhando através de você. E se eu posso te dar qualquer instrução em ser profético, seja você mesmo. E ele falou, e ela falou, você é profeta? E ela entende que ele é um profeta e começa a agir de uma forma religiosa, numa conversa religiosa. E ela começa com um papo religioso falando, nós adoramos aqui e vocês judeus adoram em Jerusalém. E então o que Jesus responde a ela? Ele fala, mulher, creia em mim que o tempo chegou, o tempo está chegando, em que você não adorará o Senhor nem nesse monte e nem em Jerusalém. Tudo isso tem nada a ver com o que Deus está realmente procurando. Ele fala, vocês samaritanos não entendem, não sabem. Vocês não têm uma completa revelação de Deus. Vocês têm uma revelação parcial de Deus. Mas vocês são ignorantes. Vocês nunca realmente experimentaram o templo. A forma como nós nos aproximamos de Deus com sacrifício, a Páscoa, a festa do Pentecoste, a ceia do tabernáculo, tudo isso realmente apontava a Cristo. E ele continua falando, nós judeus, nós adoramos com o que nós sabemos. A salvação dos judeus. E realmente Jesus ele nos mostrou algo aqui. De que Deus tem uma forma prescrita de como ele queria que ele se aproximasse, nós nos aproximássemos a ele. Deus está nos mostrando aqui uma forma de se achegar na presença dele. E você sabe qual é? É o sangue de Jesus.
Eu não me importo como você soa quando você está orando. Quantos aqui já caíram no sono orando? Vamos lá, seja honesto. Se você não levantar a tua mão e você está mentindo, Deus vai matar você aqui essa noite. How many of you have been praying and you found yourself looping? You found yourself saying the same thing over and over and over again. Quantos de vocês durante a oração começaram a fazer um loop na oração e falando a mesma coisa de novo, de novo, de novo? Praying for your cousin 1 and you just keep doing it over and over. Você começou a orar pelo seu primo 1 e começou a orar e continuou orando. Oh, I got to get off that track. Eu tenho que continuar os primos. E eu fico imaginando Deus só sorrindo. When I was a youth pastor, e quando eu era jovem, quando eu era pastor de jovem, eu decidi que o meu grupo de jovens ia orar a noite toda. Eu não aconselho fazer isso. Era mais ou menos 3, 4 da manhã. E eu estava de joelhos orando. E eu percebi que eu dormi nos meus joelhos. E eu percebi que a sala toda estava quieta. Então eu meio que me chacoalhei de joelhos e olhei ao redor. E estava todo o meu grupo de jovens ao redor de mim assistindo eu dormir. O homem poderoso de Deus. God's after something more, though. Deus está buscando algo a mais. Jesus said, "A time is coming." Jesus falou, ao tempo a chegado. And he says, "And has now come." E de fato já chegou. It's here. Está aqui. When the true worshipers. Onde os verdadeiros adoradores. Now let's just take a moment of reflection here. E vamos ter só uma pausa de reflexão aqui. If there are true worshipers, se há realmente verdadeiros adoradores, that means there can be false worshipers. Isso quer dizer que pode haver falsos adoradores. But the true worshipers, mas os verdadeiros adoradores worship the Father, vão adorar ao Pai. And he says two ways. E ele fala de duas formas. In the spirit, em espírito and in truth. E em verdade. Pois esses são os adoradores que o Pai busca. Então, seja lá o que for o espírito e a verdade, Deus está buscando por isso. Deus é espírito. Vocês sabiam que Deus ele não é material, ele não é físico da forma como nós tocamos. And so it's really not a very smart question to say, God, why don't you just show yourself? Então não é na verdade uma pergunta, um pedido muito inteligente falar, Deus, por que você não se mostra? And I can see God just laughing. E eu fico imaginando Deus rindo. Because I'm spirit. Porque eu sou um espírito. I'm here. Eu tô aqui. You're asking God to be what he's not. Você está pedindo para Deus ser o que ele não é. He's spirit. Ele é espírito. I don't know what God looks like. Eu não sei como é a forma de Deus. I'm not seeing God face to face. Eu não vi Deus face a face. I'm kind of scared during this dispensation if that would take place. Na verdade, eu tenho um pouco de medo do que a dispensação vai acontecer. So I got to relate to God, my spirit to his spirit. Então My spirit to his spirit. I got to relate to God. Então eu tenho que me identificar com Deus do meu espírito ao espírito dele. And so we worship in spirit. Então nós o adoramos em espírito. That's the Holy Spirit. Esse é o Espírito Santo. That's in me. Está em mim. That is God. E é Deus. And they're relating to each other. E eles estão relacionados um ao outro. That's why, it doesn't matter how skilled you are in worship. Isso significa que não importa quão habilidoso você é na adoração. Você pode ser um grande músico, um grande cantor. A pergunta é, você tem o Espírito Santo? A pergunta é, você é ungido? Eu lembro de uma vez quando nós estávamos começando uma igreja e a energia acabou. E o prédio, no lugar onde nós estávamos usando para adorar, o nosso líder de adoração falou, o que a gente vai fazer? Nós não tínhamos energia, sem instrumentos. O que a gente vai fazer? Bom, vamos usar nossas vozes. E foi um culto incrível, poderoso. Deus se mostrou de uma forma poderosa. Não tínhamos luzes.
Não tínhamos nenhuma fumaça da Shekinah de glória. Não tínhamos nenhum piano elétrico, uma guitarra, um baixo, nada. Era somente nós e Jesus. Espírito com espírito. Então ele continua falando em verdade. Então o que seja espírito e verdade, é dessa forma que Deus quer que nós o adoremos. Mas você me pergunta, mas hoje não era sobre o profético? Eu vou te falar uma coisa. Sem adoração não há profético. Deus ele não precisa falar conosco essa noite. Sabe, quando nós adoramos a Deus, nós estamos enviando a Ele como um cartão convite. Sabe quando você manda esses cartões de convite nos e-mails? An Evite. You guys have Evites here? No, it's just sorry. invite. Evite. You get invitations online, like send it out. Sabe aqueles convites digitais que nós temos, que nós enviamos em PDF, cartão de visita? But we're doing that in the Spirit. Nós estamos fazendo isso no Espírito. We're saying to God, we invite you here tonight. Nós estamos falando com Deus, nós estamos falando, nós convidamos a Ti essa noite. Now, we know that God is everywhere. E nós sabemos que Deus está em todo canto. So we know where 2 or 3 are gathered together, Jesus is here. Nós sabemos que onde 2 ou 3 se encontram, Jesus está aqui. Mas nós estamos pedindo a Deus que Ele faça algo a mais. Estamos pedindo para que Deus se manifeste aqui, se revele aqui. Então é isso que acontece. Nós precisamos o adorar. Você é santo. Davi fala em Salmos 22. Você no trono. O Senhor é entronizado na adoração do seu povo. Então o que é adoração? It's a little challenge because actually the Bible does not give us a specific definition. Na verdade é um pequeno desafio porque a Bíblia não dá uma definição específica. We have to draw from different scriptures to understand the concept. Nós precisamos pesquisar em diferentes escrituras para poder entender o conceito. Worship is a noun. Então, primeiro a adoração. It's the focus of my heart and it's the focus of your heart. Adoração é o foco do meu coração e o foco do seu coração. It means that God is the highest priority of my heart. Significa que Deus é a prioridade máxima do meu coração. God alone is worthy. Sabe, Deus, unicamente Deus é digno de receber as minhas afeições. E Ele é digno de receber a minha oferenda, a minha oferta. Aí nós estamos falando isso antes de subir aqui. O Senhor é digno de tudo, Tu és digno de tudo. Sabe, você precisa sentir que Ele é digno. O seu coração precisa entender que Ele é acima de tudo. É uma posição que eu tenho dentro de mim. Enquanto nós estávamos crescendo no ministério, eu e minha esposa, nós não tínhamos muito dinheiro. E provavelmente, como alguns de vocês, nós vivíamos de boleto a boleto. E enquanto nós estávamos num culto de adoração, como nós estamos aqui essa noite, e eu estava cantando ao Senhor. Eu te amo, Deus. E eu levantava minhas mãos. Mas na minha mente, eu estava pagando minhas contas. Eu estava falando, eu não consigo pagar essa conta. E eu levanto minha voz. Eu consigo, se eu não pagar esse boleto, eu consigo pagar aquele. E eu te adorarei, Deus. Então eu consigo mover o crédito pro boleto. Senhor, eu levanto minha voz a Ti. E um dos nossos anciãos se levantou. E ele falou, tem alguém aqui que está com as mãos levantadas e adorando. E está pensando em pagar as contas enquanto está adorando a Deus. E quantas pessoas aqui sabem que eu não levantei a minha mão voluntariamente? Era eu. Sabe, ele falou, se você adorar a Deus, Deus vai cuidar das suas contas.
Então a pergunta que precisa ser feita: eu consigo entregar a mim mesmo a alguém ou algo mais do que a Deus? E a verdade é que sim. E é isso que nós chamamos de idolatria. Sabe, a gente pensa que idolatria é se envolver com macumba ou o jogo do copo. Dinheiro pode ser um ídolo. O seu marido ou a sua esposa pode ser um ídolo. Seus pastores podem ser um ídolo. Ser bem-sucedido em algo pode ser um ídolo. Qualquer coisa que tem um valor acima de Deus é um ídolo. Então, e agora? Deus pede para que seja o número 1 do meu coração. Ele precisa ser o objeto da minha afeição. Eu lembro de uma vez que eu era pastor de jovens e tinha um povo desse tanto aqui mais ou menos. E nós fizemos um clipe com essas Nós fizemos um clipe com várias luzes e adoração acontecendo. Era como esse tanto de gente. E nós estávamos mostrando fotos de pessoas famosas e eventos famosos onde havia música cristã tocando. Sabe, sempre quando alguém tocava, colocava lá na tela, os jovens viam aquela pessoa e falavam, uau! E no final a gente colocou a foto de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ninguém falou nada. E aí eles falaram, a gente precisava estar empolgado com isso. Já era tarde demais. O coração dele já estava sendo exposto. E existe um verbo, uma ação. Adoração é um verbo, uma expressão da nossa adoração. E é o nosso respeito absoluto por Deus. E isso é revelado no nosso serviço a Deus, nossos cânticos a Deus, nossas orações a Deus. É a exposição do agora. Mas nós precisamos entender: eu preciso ser um adorador antes de eu fazer a adoração. Uma das coisas que me doeu muito o peito quando eu era pastor um tempo atrás. Eu estava andando nos fundos da igreja entre os cultos. E havia uma jovem que ela era parte do nosso time de louvor naquela manhã. E estava conversando com outro membro do time de louvor. E eu ouvi meio que por cima ela falando assim: eu realmente cantei e atingi aquela nota aquela hora. E eu fiquei preocupado porque ela não estava falando, nossa, como Deus foi incrível hoje. Você sentiu a presença dele entre nós? Deixa eu falar isso, eu acredito em excelência. Mas o nosso melhor time de louvor no mundo, você pode tirar o melhor do Brasil, o melhor do Maverick City, o melhor da Hillsong, o melhor da Elevation, coloque todos eles juntos e eles praticam e ensaiam por semanas e eles gravam aquilo e entregam a Deus. Para Deus é igual o seu filho de 3 anos escrevendo um desenho. Você acha que realmente Deus estava impressionado que ela atingiu aquela nota? Ele estaria mais impressionado se ela o amasse com todo o seu coração. Você está satisfeito com o que eu te entreguei essa noite? Então vamos falar um pouco sobre adoração aqui. O professor de Bíblia, o teológico John Piper, ele falou que adoração é isso. Verdadeira adoração é dar valor e tesouros a Deus acima de todas as coisas.
A.W. Tozer. A.W. Tozer fala: He says, no man gives anything acceptable to God. Nenhum homem entrega nada aceitável a Deus Until he has first given himself in love and sacrifice. até que ele se entregue em amor e sacrifício. That's why Romans 12:1. Isso é o que Romanos 12:1. The apostle Paul says, I beg you, o apóstolo fala: eu imploro, igreja, based on the mercies of God. Baseado nas misericórdias de Deus. Now, if you understand the book of Romans, então, se você entende o livro de Romanos, as obras de Deus é Jesus se entregando quando ele foi para a cruz. Paulo estava falando baseado no que Jesus fez por vocês. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. Now he's talking about the burnt offering of the Old Testament. Ele tá falando sobre a adoração de fogo do Antigo Testamento. That's the barbecue offering. Ele não está falando somente da queima do Antigo Testamento. Esse aqui é o churrascão do Novo Testamento. Eles colocavam a costela às 6 da manhã. E deixavam cozinhar aquela costela a fogo de chão até às 6 da tarde. Nossa, se você não deixar no fogo certo, aquilo vai queimar completamente. Very good. Muito bom. That's what it was for. Mas era para isso que era acontecer. Era para ser de maneira santa queimado. What did they do at 6 p.m.? E o que eles faziam então às 6 da tarde? Eles colocavam um outro tipo de carne ali e deixavam queimar a noite toda até às 6 da manhã. What did they do with all that afterwards? O que eles faziam com tudo aquilo que queimava? They swiped it off. Eles juntavam tudo. And they carried it outside of the city. E eles carregavam para fora da cidade. Who was crucified outside of the city? Quem foi crucificado fora da cidade? Jesus was crucified outside of the city. Jesus foi crucificado fora da cidade. Who offered himself completely to the will of God? Quem se entregou completamente à vontade de Deus? Jesus offered himself completely. Jesus se ofereceu completamente à vontade de Deus. What are we supposed to do? O que nós precisamos fazer? We're to offer ourselves completely to Jesus. Precisamos entregar a nós mesmos completamente a Deus. And Paul said if we do this, e Paulo fala que se nós fizermos isso, we will begin to understand the will of God. Nós iremos começar a entender a vontade de Deus. Jesus não vai falar comigo ou você se eu não quiser me colocar de maneira completa no altar. Sabe, eu quero falar algumas má interpretações do que é adoração. 5, só 5. Nós pensamos que a adoração é um veículo. É um método. Você precisa ter luzes. Precisa ter perfeição musical. Você precisa ter isso, aquilo. Eu gosto de tudo isso. Eu acho que elas são culturalmente efetivas, mas isso não é adoração. O que eu quero dizer é que você pode ter adoração com isso ou sem isso. Nós pensamos que é um sentimento. Nossa, isso me afeta de uma forma. Não, eu simplesmente tenho uma vergonha quando alguém fala isso para mim. Uau, esse foi o melhor momento de adoração que eu tive em um longo tempo. Isso é um problema bem sério. Porque primeiro você pensa que é sobre você. Você pensa que moveu você. E se moveu você, é bom. A pergunta é, será que moveu a Deus? A gente precisa estar interessado em o que move o coração de Deus. E o que move a Deus é o seu coração, não o seu som. Sabe, Deus quer que você faça um som, mas se o seu som não é tão bom no teu quarto, Ele continua amando o teu coração. Então a gente pensa que adoração é como eu me sinto. Eu não me senti tão bem assim. Eu não sabia que era para você. Eu achei que era para Deus.
We think also it's singing and making noise. E a gente pensa também que talvez é cantar e fazer barulho. I think we should make great noise. Eu acho que a gente deveria fazer grandes barulhos. What's in me should come out of me. Eu creio que música tem que sair de mim. But I could sing my heart out in here. Mas eu posso cantar o meu coração aqui e levantar as minhas mãos e sentir como se tivesse 100 quilos em cada mão. Mas será que eu ainda estou adorando quando eu saio daqui? Que tal naquele dia que eu ajudo uma mãe solteira a alimentar o seu filho? Que tal eu ficar a noite inteira e orando com um amigo que está com problema? Aquilo é adoração. Sim. Billy Graham, um grande evangelista, ele falou que a forma mais alta de adoração é serviço cristão humilde. Como um grande evangelista, ele disse isso. A maior forma de adoração é o som de pés buscando os perdidos sem esperança. Você consegue ouvir a adoração. Você consegue ouvir nas ruas. Você consegue ouvir os pés. Consegue ouvir os pés andando. Aonde o Espírito encaminha. O meu pastor de jovens, ele pregou há 3 semanas atrás um grande sermão. Ele intitulou de Pés Sujos Lindos. Lindos pés sujos. Naquele tempo, quando você andava, você sujava os seus pés. E se você fosse onde Jesus estivesse te levando, é um lindo som para ele. And he said in the sermon, has anybody ever seen a picture of the feet of Mother Teresa? E o pastor falou no sermão, vocês já viram uma foto do pé da Madre Teresa? And I had never really looked at Mother Teresa's feet. E eu particularmente nunca pesquisei o pé da Madre Teresa. Wasn't really like top on my list. I'm tipo, tá no top da minha pesquisa no Google, Madre Teresa, o pé dela. But I went and Googled it. Mas eu fui lá e pesquisei. And all these images come up of her. E tinham várias imagens do pé dela. And they were just completely deformed. E eles eram completamente deformados. But she wasn't born that way. Mas ela não nasceu daquela forma. You see, she only wore shoes that was donated to her charity. Sabe, ela só usava sandálias e sapatos que eram doados à caridade dela. And when those shoes came into her building in Calcutta, India. E quando aqueles sapatos chegaram na Índia, no lugar onde ela trabalhava, servia, she always took the worst pair. Ela sempre pegava o pior par de sapatos para que outros pudessem ter pares melhores. Her feet were deformed. O pé dela era deformado porque ela ia onde Jesus falava para ela ir. E era um lindo som ao trono dos céus. Nós temos um mal entendido às vezes. Nós pensamos que talvez a adoração seja litúrgica. Algumas pessoas não querem vir nos cultos como os nossos porque nós queremos estar em silêncio diante de Deus. Nós queremos falar verdades e declarar imposições. Sabe, eu gosto disso algumas vezes. Mas isso não é sobre relacionamento. Se eu levo a minha esposa para jantar e ela está sentada e a gente está tendo um encontro maravilhoso, e eu sento ali do outro lado da mesa com meus olhos fechados. E ela vai falar, Bob, o que você está fazendo? Sue, eu estou pensando em quão linda você é. É isso que eu faço a noite inteira, então. Não é bem um encontro, né? Então, a creed. A statement of faith. Então se eu escrever então uma carta com um testamento daquilo que eu acredito sobre você.
Oh Sue, my mighty wife. Oh Sue, a minha esposa maravilhosa. Who has given up everything to be with me the rest of my life. Que desistiu de tudo para estar comigo o resto da vida. Tonight I consecrate this evening to you. Essa noite eu consagro a ti esse jantar. Would you just talk to me, Bob? Ela diria, você pode pelo menos conversar comigo, Bob? Pode ter um relacionamento aqui? I do like that song from Maverick City called Talking to Jesus. Eu gosto daquela música do Maverick City que se chama Talking to Jesus. Sabe, a gente às vezes faz tão difícil, se torna tão difícil, tão complexo algumas vezes. E sabe, não me leve a mal, eu gosto de algumas vezes ter um tempo a sós e em silêncio com Deus. Mas você foi chamado a ter relacionamento com Ele. Então talvez você possa falar, então vamos voltar ao trabalho, é o culto. Eles podem ter um problema com isso no culto. Sabe, 1 Coríntios 13 fala, eu poderia queimar o meu corpo para os pobres. Por ser mártir. Eu poderia entregar todos os meus pertences aos pobres. E talvez eu não tenha amor. Apocalipse 2 fala sobre a igreja de Éfeso. E eles trabalhavam duro. E eles testavam doutrinas falsas. Eles eram sinceros. E Jesus falou, vocês perderam o amor. Então o que é adoração em espírito e em verdade? Bom, deixa eu dizer isso. Primeira coisa é isso. É uma expressão externa do nosso coração. O que está dentro de mim vem para fora. Salmos 1:37. Salmo 137 é um salmos que foi escrito durante o cativeiro de Babilônia. E os babilônios eles falavam, a gente quer ouvir uma canção daquele tempo de Jerusalém. E eles falavam isso. Como podemos cantar a canção do Senhor em escravidão? Sabe, enquanto algo a mais tem o meu coração, eu não tenho canção em mim para entregar a Deus. E é por isso que todo avivamento na história da igreja tem canções que nascem disso. Porque os corações tornaram a viver. Então as canções vieram à vida. Adoração significa isso. Adoração é oferecer sacrifício a Deus. Sabe, se você é um sacerdote, na verdade você é um sacerdote. Fale para a pessoa do teu lado, você é um sacerdote. Talvez você fale, mas eu não fiz um voto ou nada. A palavra fala que você é um sacerdote. Sacerdote representa as pessoas a Deus. E todos nós oramos por pessoas. E sacerdotes, eles ensinam as pessoas sobre Deus. E todos nós somos chamados a fazê-lo conhecido. O sacerdote oferece adoração a Deus. Ele ou ela ministra a Deus. Nós não oferecemos sacrifício de sangue. Nós oferecemos o sacrifício do pecado. Jesus ofereceu isso. Mas nós somos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais. O sacrifício da ação de graças, de graça. O sacrifício de adoração. Significa que não importa o que eu estiver passando, Deus continua sendo Deus. Olha quanta dor eu estou sentindo. Ele ainda é Deus. Eu tive um irmão que era um senhor na minha igreja, que ele era amado pela nossa igreja, e ele passou por muitas coisas difíceis.
could actually, they could imitate him. E todos conseguiam imitar o jeito dele. Because on Sunday mornings, porque nos domingos de no manhã, matter how much pain he was in, não importava em quanta dor ele estivesse passando, não importava o que estivesse acontecendo, his hands would be raised. As mãos dele estavam levantadas. Hallelujah! He sounded just like that. Ele era desse jeito. And it drove me nuts. It drove me crazy. E sabe, me deixava louco aquilo. But it came out of a heart mas vinha de um coração que dizia, não importa o que eu estiver passando, Ele continua sendo Deus. Isso é um sacrifício de adoração. Esse louvor, o fruto dos nossos lábios, em Hebreus 13, em Hebreus 13, 26. Hebreus 13, 15. Vamos oferecer a Deus o sacrifício do nosso louvor. Os nossos lábios confessarão de forma aberta. Olha só, o que está dentro de mim sai de mim. Confessar sai de mim. Declarações saem de mim. Canções saem de mim. Gritar sai de mim. Louvar sai de mim. E também envolve as coisas que eu faço pelas pessoas. O próximo verso de Hebreus 13, 16 fala isso. Não esqueça de fazer boas coisas e repartir com outros. Pois isso é sacrifício que Deus se agrada. Essa é a expressão de entregar as coisas às pessoas. Isso vem de um coração e uma vida de adoração. E a minha adoração na casa do Senhor precisa vir de um lugar de servir a outros. Eu quero a coisa de verdade. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, a minha esposa estava numa viagem longe de casa. Então eu estava solteirão por uma semana. E eu estava numa loja, eu estava procurando por alguns doces para poder comer. E eu amo carne seca empacotada que tem naqueles lugares. E tem várias formas, que é orgânico ou de carne mesmo. E eu falei, não, isso é bom, eu vou pegar isso aqui. E eu comi aquilo por mais ou menos uns 3, 4 dias. E eu ia para Canadá para ministrar com o meu pastor de jovens. E estávamos nos preparando para cruzar a fronteira. I said to him, "Here, I got this organic beef. Here's some food you can eat before we can get to a restaurant on the other side." E eu falei, olha aqui, eu trouxe alguns bifes orgânicos aqui que você pode comer antes da gente ir para o outro lado. E eu estava dirigindo em direção à imigração. E eu não ouvi ele fazendo nada, tipo abrindo ou comendo nada. E ele falou, pastor, ouça isso. Your dog will really love these treats. O seu cachorro vai realmente gostar disso aqui. For 3 days. Por 3 dias. I thought I was eating this top organic beef. Eu achei que eu estava comendo esse bife orgânico top, que era maravilhoso para minha saúde, me ajudava a construir músculos. E eu estava comendo comida de cachorro. Algumas vezes pessoas pensam que estão experimentando a Deus, mas eles estão experimentando outra coisa. Mas não nesse lugar. Não em vida plena. Aqui, Deus irá se revelar. Aqui,
Aqui nós temos verdadeiros adoradores. Aqui Jesus está na casa. Nós não somente adoramos aqui. Nós adoramos quando nós amamos a cidade lá fora. E quando nós adoramos a Deus da forma como Ele quer ser adorado. Gostaria que o nosso time de louvor subisse.